Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Lanternas. Essa que é uma produção dos Estúdios Lanternas. E falando em Estúdios Lanternas, a gente fala logo da nossa agência Lanternas. Então, se você precisa de produção de audiovisual de uma forma geral, cobertura de evento, gravação de clipe, institucional, seja lá o que for, tá? Inclusive, ensaio fotográfico, cobertura de evento também, fotográfico e tal, procura a gente, Agência Lanternas. E falou também de Agência Lanternas, falamos da Associação Lanternas Inspiradoras. Se você ainda não conhece o trabalho da associação, assim que terminar esse episódio, corre lá nas nossas redes, TikTok, Instagram, todas as nossas redes vizinhas e vai conhecer o nosso trabalho, que é fantástico. Não é porque eu faço parte, não, tá? É porque realmente eu acredito e é muito bom. Falando em coisa muito boa, hoje eu tenho um convidado que vai falar de um cara, vai falar de um assunto mais do que especial, ainda mais pensando na data, né, que a gente está fazendo aqui esse episódio. Estou com ele, Thiago. Deixa eu só fazer ali um resumo. Quem é Thiago? Thiago está se tornando um grande amigo, posso dizer assim, né, Thiago? Com certeza, já se tornando. Já, né, já, isso aqui a gente já falou, que teve o primeiro encontro e foi um encontro que é para a vida mesmo. Eu acredito muito nessas conexões que a vida traz, sabe? Jesuicidência. Gostei disso. Ele é fotógrafo, tem uma vasta experiência no ramo de fotografia, fotografia de casamento. Sim. Por assim, mas sim. Você faz outros tipos de... Faço todo tipo de fotografia. Mas sim, o nicho principal realmente é o casamento. É o casamento. Que, inclusive, já estou até deixando aqui, gravado aqui pra gente. Vai voltar, já faço o convite aqui para todo mundo testemunha. Vai voltar aqui para falar sobre a sua experiência também e contar caso pra gente da sua experiência com fotografia de casamento. Quero muito saber, você começou a contar alguns casos naquele dia, eu sei que vai ter muita história boa pra gente falar. Então, já fica o convite para o seu retorno. Mas, assim, quem é Thiago? Quem é você, meu caro? É um pouco disso que você falou, né? Não sou, vamos dizer que eu não atuo, né, na área de historiador, mas a Bíblia, por exemplo, foi algo fundamental para mim poder dar o início, o start. Então, eu queria muito fazer uma faculdade. Na época, eu até pensei em fazer filosofia e tal. Eu falei, não, eu vou fazer história porque eu quero ter um conhecimento bíblico. Então, essa formação minha em história realmente não foi para lecionar em escola nem nada, mas sim para aprofundar nos estudos bíblicos. Que, inclusive, eu até te peço perdão. Eu comecei a falar aqui da sua apresentação. Você é fotógrafo, tem uma experiência vasta em fotografia de casamento, é seu nicho principal, e você também é um historiador e veio hoje falar sobre a história da Bíblia e contar a história desse aniversariante, né, o Jesus. Sim, contar um pouco da história da vida dele. Na gravação de hoje, hoje é o quê? 20, né? 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Então, daqui 4, 5 dias é comemorado aí o nascimento de Jesus e a gente vai ver, né? Se realmente é comemorado o nascimento de Jesus ou não, né? Porque assim, eu imagino que não seja, até porque acho que não tem como a gente saber o dia que ele nasceu, né? Assim, mas enfim. Dia não. O dia não tem como. Mas o mês, sim. O mês do nascimento tem como? O mês a gente consegue. Entendi. Entendeu? Mas... Aí eu vou mostrar isso para vocês aí daqui a pouquinho. Então, acho que a gente pode aproveitar esse start. Então, como que, assim, de onde vem em você essa vontade de estudar a história e levar a história para esse campo espiritual, digamos assim? Sim, legal. Saber estudar a Bíblia de uma forma geral. Quando eu me converti, que eu fui para a igreja evangélica, né? Então, tive ali alguns apoios de alguns amigos. E essas pessoas foram despertando em mim a curiosidade. Uhum. Então, na época, tinha células, né, da igreja onde eu frequentava. E essas células, às vezes, o pessoal falava, olha, semana que vem, Thiago, prepara uma palavra que eu sei que vai ter que vir aí e tal. E aí eu ficava a semana inteira com a mão até suando para poder entender alguma coisa, porque eu lia a Bíblia, não entendia nada, não sabia de nada, não sabia nem quem era Jesus, fazia uma confusão danada. Uhum. Então, isso foi fazendo com que eu tivesse um pouco mais assim, de vontade de estudar realmente a Bíblia. Entendi. Só que era difícil de entender, porque quando você lê a Bíblia pela primeira vez, parece que, assim, cara, não entendo nada. Não dá para entender. Eu confesso que, assim, eu já tentei ler ela inteira,
Não consegui. No meio, assim, logo no início mesmo, eu já começo a ficar muito confusa e aí eu vou desistindo da leitura. Então, hoje, às vezes em que é até frequente, esse ano eu me reconectei em algumas questões espirituais, então eu tenho recorrido mais vezes à Bíblia. Só que eu sempre leio de forma aleatória. Sim, né? vai pegando um aqui, um livro ali, outro aqui. Então, ela inteira mesmo, eu nunca consegui, porque realmente eu não entendo ela tão bem. Eu fiz um propósito, né, com Deus na época, quando eu me converti. Então eu orava muito, às vezes ia muito no monte e tal, e eu sempre orava e falava com Deus, uma coisa que eu não quero é ficar sem o entendimento da sua palavra. Né? Até porque a Bíblia, ela fala, né, que até aqueles que seriam fiéis seriam enganados. Né? Então, assim, isso me marcava muito. Então, eu comecei, de fato, a ler a Bíblia desde Gênesis. Entendi. E aí eu li a primeira vez de Gênesis, Apocalipse, não entendi nada. E aí eu tinha um temor tão grande assim no coração que eu falava, Deus, eu vou ler de novo, não deixa eu morrer não, que eu preciso de entender esse negócio. E aí eu li de novo a segunda vez, também não entendi quase nada. A terceira vez eu já comecei a lembrar de algumas coisas. Então eu li minha Bíblia na época, quando eu me converti, umas 5 vezes. Nossa! De capa a capa. Entendi. Hoje eu não pego, confesso que eu já não pego mais assim para ler de capa a capa, mas eu gosto de estudar. Então, eu aprendi a estudar a Bíblia de uma maneira que a gente consegue aprofundar muito mais. É igual para quem mora, por exemplo, né? Você vai no litoral, vai na praia. E ali você está ali no mar, é bem legal, você está na onda, aquela coisa toda perto da areia. Mas é muito diferente quando você vai mergulhar. E aí você consegue ver coisas dentro do oceano que você fala, uau, o que é isso? Então, a Bíblia é mais ou menos isso. Não adianta a gente ficar superficial. A gente vai entender aqui, vai no culto, vai aprender algumas coisinhas e outras. Mas quando a gente aprofunda, e aí você fala, uau, não sabia disso. Então, cada vez que você vai aprofundando mais nos estudos bíblicos, né? Isso vai trazendo, vai aumentando a sua fé de alguma forma, e isso é muito gostoso. Eu, por exemplo, amo isso. A Bíblia, ela não é uma leitura fácil, né? Que nem você falou, precisou ler algumas vezes para ela começar a fazer mais sentido. Ela não é linear, né? Não. Então, algumas coisas que você não entendeu aqui, pode ser que lá na frente você vai ter uma explicação disso ou não? Sim, porque ela sempre vai cruzar dados. Entendi. Então, por exemplo, o Antigo Testamento, ele sempre vai te linkar a Jesus. Então, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente sempre vai ver Jesus nele. Entende? Então, por exemplo, livro de Levítico. Muitas pessoas pulam o livro de Levítico porque é muita morte, sacrifício, sangue. Só que tudo aquilo ali, quando você entende o livro de Levítico, você entende, por exemplo, o sacrifício de Jesus na cruz. Entendi. Entende? É perfeito. Então, você consegue ter essa assimilação. Então, quando no Êxodo, né, na saída ali do povo do Egito, que é a libertação do povo que estava escravo. Então, quando você linka isso também a Cristo, né, porque ele também veio para libertar aqueles que estão cativos. Então, a gente consegue ver todo o Antigo Testamento linkado realmente em Cristo. Bom, falando então de Cristo, vamos pensar, que nem a gente falou, né? Daqui a pouco a gente vai comemorar. Esse episódio vai sair, inclusive, no Natal. Não é no dia 25 de dezembro que ele nasce. Não. Nem em dezembro. Não, nem em dezembro. Nem em dezembro. Nem em dezembro. Tá. Historicamente, não. E assim, antes Seria até mesmo de falar do nascimento dele. né? Vamos colocar assim. Ah, é? Antes mesmo de falar do nascimento, por que, assim, qual que era o período em que Jesus vem e por que ele veio? Porque assim, Jesus é Deus na Terra, certo? Sim, é o Filho de Deus. Isso. E por que ele teve que vir? Justamente pelo pecado de Adão. Então, antes da fundação dos séculos, né? Então já tinha essa previsão que ele viria. Existia era uma profecia. Sim, ele já existia bem antes da fundação do mundo. Então, Adão e Eva ali no jardim tinham um corpo glorificado. Né? Então, eles já tinham esse corpo ali glorificado, todos os animais, tanto que Adão dá nome a todos os animais. Imagina o que é isso. Né? Hoje a gente pegar isso aqui, né? Um celular, por exemplo, que talvez não chama celular, não tem nome nenhum, e a gente fala, inventa um nome para isso, gente não consegue criar. Então, imagina Adão naquele tempo falando, esse é o leão, o urso, esse aqui, entendeu? Então, ali Adão, ele dá esse vacilo em questão de ter comido o fruto. O que é comer o fruto? É uma desobediência ao mandamento de Deus. Certo. Então, o que ocorreu ali no Éden não foi somente comer um fruto, foi a desobediência a um mandamento.
Então, por isso que às vezes os mandamentos na Bíblia a gente quase não leva muito a sério. Mas, cara, desobedecer a um mandamento é muito sério. Entendi. Porque o único que tem poder de desobediência a um mandamento divino é só o ser humano. Porque nenhum anjo tem. Porque se Deus falar com um anjo assim, com Gabriel, vai lá agora e abençoa a Chu nisso. Ele não vai falar, amanhã eu vou porque hoje eu tô um pouco triste. Deixa para amanhã, Deus. Ele vai vir na hora. Ele não, entendeu? Ele não desacata, ele não questiona. Mas a Deus deu o homem o quê? O livre-arbítrio. De desobedecer a um mandamento. E foi o que aconteceu. Então, quando Adão pega o fruto e come, automaticamente ele está internalizando dentro dele aquilo que não era para ele internalizar. Entendi. Por isso que vem a Santa Ceia. Por isso que é tão importante a ceia. Tá tudo ligado, então. Tá tudo muito ligado, né? O que é a ceia? É você crer num divino, que é Cristo, que aquilo ali é o corpo e o sangue dele. E você, por crer nesse divino, você internaliza ele dentro de você. E agora ele faz parte de você. Entende? É muito mais forte. Então, a vinda de Jesus, como você falou, né? Já existia essa profecia de que viria, de que ele viria. Sim. O mundo, qual era a situação do mundo? Porque, assim, eu imagino que até o momento em que ele vem é o momento certo. Sim, era a época, né? Era uma época já esperada da vinda do Messias. Tanto que na época de Cristo ali, muitas pessoas se levantavam como Messias. Né? Teve, por exemplo, o Bar Kokhba, né? Que foi um judeu também que acabou criando uma revolta imensa. Então, assim, por achar que ele ia ser realmente, de fato, o Messias. Então, assim, na época de Cristo ali, muitas pessoas vieram falando que era o Messias. Para tentar enganar o povo. Né? Então, a gente vê isso também. E possivelmente conseguiram, inclusive, seguidores, né? Porque é como eu falo, sempre vai ter pessoa para seguir alguém que está inventando alguma história, né? Sim. Sempre tinham seguidores. Então, desde que o mundo é mundo, tem gente querendo enganar. Sempre, né? Uma boa oratória carrega multidões. A gente vê isso hoje nos coaches, né? Né? Entendeu? Uma boa oratória carrega multidões. Leva muita gente, engana muita gente. É só você saber o que falar e onde apostar, né? Tá, então, peraí. Vamos pensar numa linha do tempo. Né? Então, a gente já sabe que existe essa profecia. Jesus tem que vir. Sabemos que não é no dia 25 de dezembro. Por que escolheram essa data? E de onde surgiu o 25 de dezembro? Tá, 312, 313 vem com Constantino. Tá. Né? Então, 312 depois de Cristo, Constantino, ele politicamente, né, vamos colocar assim, se converte ao cristianismo por causa da sua mãe. Então, quando Constantino ele entra na questão do cristianismo, de se converter ao cristianismo, é porque ele queria unir a igreja com o Estado. Então, ele consegue fazer isso. Então, ali agora ele tinha todo o poder na mão dele. Então, foi muito mais uma golpe escolha... de Estado. Foi estratégico e não espiritual, nada. Constantino teve um sonho, né, onde ele viu uma cruz no sol, escrito... Agora eu não vou lembrar o que estava escrito. Mas é como se fosse a vitória dele. Então, ele desenha esse sinal nos escudos e vai para aquela guerra. E ele vence a guerra. Então, quando ele vence a guerra, ele volta, mudando praticamente tudo. Então, Constantino, por exemplo, ele muda na história o sábado dos judeus para o domingo, por exemplo. Então, o dia do Senhor era o sábado, e Constantino muda isso para o domingo. E é legal porque o livro de Daniel é um livro também apocalíptico do Antigo Testamento. E Daniel fala que se levantaria e tal, e que mudaria o tempo e as leis. E foi alterado o tempo e as leis. Porque qual tempo foi alterado? Antigamente, quando em Adão, por exemplo, a gente vê Deus visitando Adão manhãs e tardes. Ou seja, quando dava 6 horas da noite, já era o outro dia. Entende? Então, quando dá 6 da tarde, já é outro dia, aliás. Eu falei meia-noite? Foi. Eu enganei. Agora que é meia-noite. Entendi. Na verdade, 6 da tarde, às 18 horas... já era outro dia. Então, hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui, é sexta-feira. Quando é 18 horas, para o judeu, é sábado. Entendi. Entendeu? Para o judeu, às 18 horas de hoje, já é o sábado. Por isso que tem, se não me engano, a igreja adventista, né? Que guarda a sexta a partir de 6 horas. Guarda e o Shabat, sim.
Então, Entendi. assim, a partir das 18, para eles já é sábado. Então, Constantino vem e muda... Ele muda o tempo e as leis. Então, por exemplo, hoje é meia-noite. Né? Para a gente mudar o dia é a meia-noite, mudamos para sábado. Então, perante o que Deus instituiu lá desde o lado do jardim, não era assim. Então, e qual foi a lei que mudou? A única lei que mudou é a do sábado. Porque se você pegar os 10 mandamentos, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica, você vai ver que lá teria que estar o sábado. E aí mudaram para o domingo, Constantino. Mas por que Constantino mudou isso? O que ele ganha mudando esse tipo de coisa? Constantino era um cara que cultuava deus pagãos de Roma. Então, o domingo era um deus solstício. Ou seja, era um deus que era cultuado apenas nos domingos. Então, por isso que, por exemplo, em inglês, né, a gente tem um nome de domingo, Sunday. Que é Sunday? Dia do sol. Entende? Então, Constantino era um adorador do deus solstício. Então, para ele unificar, para não ficar ruim nem para um lado e nem para o outro, o que ele faz? Vamos juntar isso aqui, vamos misturar para ficar bom para todo mundo. Né? Vamos acabar com essa perseguição que tinha do Diocleciano. Né? Tanto que fala isso também em Apocalipse. Entendi. Os 10 dias ali em Apocalipse são 10 anos. São 10 anos de perseguição que teve na época de Constantino aos cristãos. Então, o Diocleciano matava muito cristão. E aí, Constantino cessa isso. Então, ele começa a ficar bom, entre aspas. E aí, ele sai e começa a fazer justamente o quê? Agora, ninguém mais trabalha no domingo. A gente vai trabalhar no sábado, mas no domingo não. Mas os camponeses podiam. Entendi. Porque eles estavam ali na terra lavrando e tal, então esses podiam. E ele foi juntando esse quebra-cabeça do jeito que ele quis e tá aí até hoje. Então Nunca isso foi tá alterado. reinando até os dias de hoje. Inclusive, por algum motivo, ele também escolhe essa data, 25 de dezembro. Não, porque 25 de dezembro era justamente o dia que nasce o deus pagão solstício. Então foi mais uma forma que ele fez de agradar geral ali. Sim, para juntar o nascimento do Cristo, vamos colocar ele no dia do sol e nasceu. Então, se você vê algumas imagens, por exemplo, na internet, você já deve ter visto, onde tem Cristo, por exemplo, o rosto de Jesus com o sol em volta. Sim, sim. O que é aquilo ali? Justamente a unificação do Deus solstício com Cristo. Entende? Então alguns têm até alguns isso, raios, outros têm só uma auréola, né, de sol, justamente porque essa unificação Vem do daí, Deus, sim, do Deus solstício com o próprio Cristo. Gente. Então ele alterou e isso está até hoje permanecendo nas igrejas, né? Historicamente, sabe-se se antes disso tinha alguma data? De um nascimento? Ou nem considerava o nascimento de Jesus? Um Deus pagão. O nascimento de Jesus não temos. Igual a gente tem aqui, por exemplo, como a gente saber o mês, mais ou menos, que Jesus nasceu. Né? Tem aqui uma imagem que eu vou te mostrar, por exemplo. Que é o galera põe aí depois na edição pra gente. O pessoal de casa poder acompanhar. Que é o diagrama. Acompanha aí pelo deixa eu seu... pegar aqui, que você vai entender. Deixa eu abrir aqui. Sim. Bom, diagrama do nascimento de Jesus. Sim. Então aqui, ó, se você for analisar, lá em cima, né, tem 1, 2 até o 12. Isso. Certo? Que são os meses aí. Ok. Aqui nós temos os meses aí, ó. No mês 1, Nissan, né? Ziv, Sivan. Tammuz. Esses são os nomes pós-babilônicos do calendário judaico. Certo. Né? Então, como o pessoal ficou cativo lá há muito tempo na Babilônia, eles voltaram e colocaram... Tanto que, por exemplo, Nissan ou Aviv, né? É o mesmo nome que eles se dão aí nesse primeiro mês. Entendi. Que é o mês da primavera. Entende? Então, por exemplo, tem o nome da cidade, né? Tel Aviv. Né? Colina da Primavera. Que legal. E é justamente nesse período aí de Nissan, que é o período de primavera. Então, ó, embaixo, a gente vai ter ali, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Sim. Esse 1, 2, 3, 4, por quê? Vou mostrar para você que desde a época de Moisés, tinham sorteado quem ia ficar no templo para poder ser os sacerdotes ali.
Então, por exemplo, você tinha sua família, aí você ficaria 15 dias. A sua família juntaria ali para ficar 15 dias, que é esse primeiro. Sim. Depois do dia 16 até o dia 30, porque o calendário era só 30 dias. Não é igual o nosso, que é 30, 31. Ah, tá. Todos Todo eram o calendário 30. lá, 30 dias. Uhum. Então, quando chegava aqui, por exemplo, no mês 1, você ficava do dia 1º, a sua família do dia 1º até o dia 15, Entendi. E depois alguém... servindo no templo. Depois vinha a minha família. Uhum. E aí eu pegava do dia 16 ao dia 30. Como depois, se fossem sim, turnos mesmo, plantões. turnos. Então depois ia assim por diante. Entendi. Então todas as famílias, sua família servia ao templo uma vez ao ano. Tá, Né? Porque já tinha sido sorteado isso por Moisés, cada família. entendi. E embaixo aqui a gente tem aqui, ó, começando de Nissan, março, abril, maio, junho, que são os nossos calendários gregorianos. Né? Então, o que a gente já tem uma ideia. Eu vou ler aqui, que aí vai ficar mais fácil, para a gente entender sobre essa questão dos turnos, né? Então, ó, aqui no Lucas 1, 5, vai falar assim, ó. Deixa eu só abrir aqui. Lucas 1, versículo 5, fala assim, ó. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, foi o pai de João Batista, Tá. que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo de sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso por todo o povo, o povo todo estava orando no lado de fora. E aí, depois vai falar que apareceu nesse momento que ele estava servindo no templo como sacerdote, o anjo do Senhor, e veio falar, olha, a sua mulher está grávida, Isabel, que era estéril. Então, aqui a gente pega algumas coisas. Primeiro, que eles eram descendentes de Arão, ou seja, irmão de Moisés. Então, eles tinham uma linhagem sacerdotal para poder fazer isso no templo. E ele era do grupo de Abias. Mas que grupo é esse de Abias? Aí aqui a gente vai, por exemplo, em 1 Crônicas 24, 10. 1 Crônicas... 24, versículo 10. No início aqui eu vou ler só para você entender, ó. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai, tiveram uns filhos e tal. E aí aqui vai falar aqui, ó. Descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem suas responsabilidades, e havia um número maior de chefes da família entre os descendentes de Eleazar e tal. Então, aqui eles já foram divididos por sorte. E aí, aqui, a partir do versículo 7, vai começar a falar qual foi o sorteio. Fala assim, ó. A primeira sorte caiu para Jeoirib. É um nome difícil. Precisava ter um óculos aqui, meu óculos ficou lá no carro. A segunda para Gedaías. A terceira para Arim. A quarta para Seorim. A quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua e assim por diante. Então, a sorte, a oitava para Abias, que era o sacerdote de Zacarias. Então, Abias aqui saiu em oitavo. Quando a gente pega a imagem, a gente vai ver aí, ó. Nissan, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tamuz 7, 8, e aí entra a concepção de Isabel. Então, aqui... Então, em Tamuz... Ela fica grávida de João Batista. Entre aí julho e agosto, né? Tamuz e Abi, é onde o anjo vem a Zacarias dentro do templo e fala, olha, sua mulher está grávida. Então, a gente já tem mais ou menos, porque a gente sabe pelo número de Abias. Como ele era do oitavo grupo, caiu justamente aí, próximo de julho.
Então, ó, Isabel foi concebida, Lucas 1, 35, que vai falar sobre isso, ó. Lucas 1, 35. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então aqui o anjo falando ali com Maria, né? Que Maria vai encontrar com Isabel. Isabel já estava no 6º mês. Então, se a gente for contar de Tamuz aí, ó, conta aí a partir do 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tebete. Tá vendo o mês 10 lá? Ali foi aonde tinha 6 meses que Maria foi encontrar com Isabel. Então, justamente ali entre janeiro mais ou menos até abril. Até fevereiro ali, né? Entre janeiro ali. Dezembro, janeiro. Foi o encontro de Maria com Isabel. Sim. Isabel já estava com 6 meses. De João Batista. Sim. Contando aqui, Lucas... Tá, vamos lá. 6 meses. Vou voltar a linha de raciocínio aqui agora, que isso aqui é uma doideira, né? Se a gente for contar 9 meses, que é o natural de uma gestação, começando do mês de Tamuz, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que dá lá em Nissan. Ali é o nascimento de João Batista. Entende? Então, ó, de João Batista, se a gente for pegar a questão aqui dos 6 meses de gestação da Isabel, que quando Maria chega ali e o anjo fala que ela também está grávida. A diferença ali para... Contando 12 meses, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que seria justamente o nascimento de Jesus. Mais ou menos. Que vai caber em outubro aí. Então, Jesus é de outubro. De outubro. E aí, tá. Aí, como eu falei, não dá para saber o dia. Não. Mas tem mais ou menos ali, outubro, meados de outubro. É outubro. Outubro. Né? Aqui tá marcando bem outubro mesmo. Sim. Então... E aí, então, joga-se para dezembro por causa dessa junção que Constantino faz. Sim. Por que é mais fácil ser em outubro e não em dezembro? Dezembro, janeiro, fevereiro em Israel é inverno. E Israel costuma até nevar. Então, se a gente for olhar, por exemplo, pela Bíblia, a gente vai ver que tinha pessoas na colina com os animais, e era um tempo improvável deles estar na colina. Só poderia estar ali se fosse verão, outono, mas inverno, ninguém ficaria lá, entende? Então, é impossível, biblicamente, ser em dezembro o nascimento de Jesus. Outubro já não é, porque... Agora... Não, desculpa, pode Não, porque outubro já não é inverno. Faz mais sentido. Faz mais sentido. E por que não alterar essa data depois? Simplesmente mantiver... vamos... Porque ia mudar o calendário todo, imagina. Entendi. Agora a gente não mais fazer o Natal em 25 de dezembro, mas ter que mudar isso para outubro. Um reboliço que isso ia dar. Até no calendário mesmo. Entendeu? Então, por conta desses critérios, falar, deixa do jeito que tá. Como é uma comemoração assim, simbólica também, acho que também não teria nem porquê, né? Sim, você tem que... Principalmente, a gente só aproveita a data, né? Porque imagina se Jesus, de fato, nascesse no Natal. A forma que a gente comemora o nascimento desse Deus, vamos falar, salvador, né, da humanidade, de uma forma muito vulgar, de qualquer forma, a gente... Entendeu? Então, assim, não ia fazer sentido. Sim. E outubro é muito legal. Porque, vou te falar o que acontece. Em Israel, o calendário judaico, existem 4 anos novos. Tá. Os nossos são um, né? Eles têm 4. Então, por exemplo, esse que eu te falei agora, que é em Nissan, esse é estipulado por Deus. Tá em... Deixa eu ver se eu acho que é Êxodo 12. Deixa eu ver aqui, só para não falar bobeira, né?
Êxodo 12, que começa a Páscoa, fala assim, ó: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Que era justamente na saída do povo ali do Egito. Entendi. Então, esse ano de Nissan é esse da saída do Egito, que Deus fala, esse vai ser o primeiro dia do ano para vocês. Então, é comemorado o ano novo da libertação, da saída para Deus ali. E tem um outro ano novo que se dá em outubro. E esse ano novo de outubro é da humanidade. É um ano novo estipulado por Deus para a humanidade, desde a criação de Adão. Então, esse ano de outubro foi o ano da criação de Adão. Entendi. Para os judeus. Entendi. E tem um outro ano novo que é para os animais, nascimento dos animais, que eles também comemoram. E o nascimento das árvores, que eles pegam, plantam árvores e tal nesse ano novo. Entendeu? Então, existem esses 4 anos novos judaicos. Só que outubro é muito legal, porque se a gente viu agora que Jesus nasce em outubro, e o ano novo judaico em outubro é um ano novo comemorado para um novo de humanidade, a gente linka que Jesus nasce justamente no ano da humanidade. Não, no mês da humanidade, entendeu? Ou seja, a gente comemora o ano novo judaico, comemorando realmente o nascimento desse faz Cristo. Muito mais sentido. Muito mais sentido. Faz Entendeu? Muito mais sentido. É muito mais interessante quando a gente olha dessa forma. Porque dezembro realmente inclusive eu venho percebendo assim, que parece que vem perdendo, né, o sentido. As pessoas têm comemorado de uma forma esquecendo o real significado dessa data. Sim, assim, né? sim. Por mais que a gente acabou de saber, né, que ele não nasceu em dezembro, mas tem uma simbologia por trás que, infelizmente, já tem muito tempo, tem ficado mais em segundo plano. Sim. Né? A verdade é essa. E virou capitalismo, Total. né? Então, hoje as pessoas... Total. Natal é para vender mais, ganhar mais dinheiro, dar presentes. E em que momento também a gente começa esse perfil de comemoração? Tem isso tem alguma... Você fala dos presentes, alguma coisa assim? A árvore de Natal. Esse Natal clichê que a gente conhece hoje. Assim. Sim. Os presentes, acredito, por conta dos magos, né? Que quando sim, nasce o menino, os reis magos. eles são guiados pela estrela, né? Esses reis magos aí, eles possivelmente vieram lá do Irã. Tá. Então, uma caminhada longa. Eles vêm... Que também não daria para ser no inverno. Entendeu? Mais uma vez, então... Não daria para ser no inverno, então... Dezembro sem chance. Não, dezembro sem chance. Fora de... Eles vêm já sabendo quem eles iam encontrar? Sim, eles vêm pelo guia, né? Então, quando eles chegam, eles trazem os presentes. Que, na verdade, são presentes de realeza, né? São ouro, mirra e incenso. São presentes de realeza, aquilo ali. Então, mas possivelmente, eles não sabiam que daí encontrar... que vem. O nascimento, o Natal, como juntou aí o nascimento de Cristo com o Natal, vamos levar o presente. Entendi. Entendeu? Então, é uma forma. Agora, os reis magos, né? Quando eles vão... Quando eles vão lá, né? Eles acompanham uma estrela, certo? E seguem ela. Na verdade, eles falam que... Alguns estudiosos até falam que são anjos, né? Ah, é? Que são os próprios anjos que apareciam ali, apareciam aqui. E eles foram seguindo. E eles foram seguindo para não perder a rota. Já atrás... Mas eles tinham consciência de quem eles estavam indo eles encontrar? Vão... Sim, que era o filho, né? Por isso que eles levam já os presentes. Só que é muito legal essa passagem, né? Porque a gente vê, por exemplo, que eles já chegam lá numa outra situação de Jesus. Vamos tentar ler aqui? Vamos. Deixa eu só achar aqui rapidamente, que é muita coisinha. Aqui. E a gente fala mago, é mago mesmo? Eles, tipo assim, o que eu entendo de mago é uma magia, magia, né, assim, ou era uma forma de falar na época. Ou eles eram magos de verdade. Assim. Então, é difícil, né, de saber Não tem como, né? Se realmente eram magos ou não. Entendi. Aí eu não sei te explicar certinho. Até porque, por exemplo, no Egito,
a gente vê aqueles caras fazendo magia ali. Sim, Com sim. Moisés, né? Joga o Isso, cajado vira exatamente. cobra. Ali era realmente magia negra mesmo ali, que eles usavam Sim. e faziam as coisas acontecer. Esses magos, a gente não tem um relato certo se realmente eram esses tipos de mago ou se eram os nomes dados, Entendi. entendeu? Por conta Tá. da região onde eles viviam, enfim. Então aqui, ó. Ó, no capítulo 2 de Mateus, vai falar sobre isso. Fala assim, ó, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado com toda Jerusalém. Todo reunido, os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Enfim, vamos lá, só para a gente ver. Deixa eu só... Peraí, antes de Vai lá, você vai lá, vai seguir, lá. então os reis chegam e eles... Porque assim, Eles vão a Herodes. então, eles não vão primeiro, eles não encontram Jesus primeiro? Não, aí eles vão até o rei Herodes para saber aonde está o menino. Porque eles chegaram até o ponto. Procurando... Entendeu? E aí eles querem agora saber aonde que está o menino. Só que Herodes, nessa circunstância, que estava em Jerusalém. E o menino nasce em Belém. Aham. Entendeu? Então eles falam, olha, tá aí em Belém. Então, eles continuam. Mas dá cerca de 7, 8 quilômetros de Jerusalém a Belém. perto. É perto. Então, assim, aí eles vão atrás do menino. Entendi. E aqui, nessa circunstância, é legal por quê? Porque Herodes manda matar as crianças Isso. de 2 anos para baixo. O que nos indica que nessa época aqui, Jesus já tinha uns 2 anos de idade. Não, peraí. Não, peraí. Então, aquilo que eu tenho de memória dos reis magos chegando na manjedoura, Isso é o que todo mundo tem e é o que conta a história, que né? tá no presépio, Que tá no presépiozinho e tal, Maria, José, o nenenzinho lá na manjedoura. acabando de nascer praticamente, Acabando de nada nascer, disso. os animaizinhos e tal. Isso. Não, os magos já chegam a partir de 2 anos. Tanto que aqui, ó, Herodes depois, deixa eu ver aqui, ó. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Está aí no versículo 16 do capítulo 2 de Mateus. Ou seja, se ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo, não é recém-nascido. Senão ele teria mandado matar os Entendeu? recém-nascidos. Geralmente, Jesus já tinha aqui, em média, uns 2 anos de idade, quando os magos vão lá presentear ele. E esses presentes são vindo de Deus, né? Porque depois, quando Herodes manda matar a criança, o José tem uma revelação dos anjos ali, ele pega Maria, o Jesus e vai para o Egito. Entendi. E fica lá até a morte de Herodes. E aí, quando ele volta, né, quem está no poder já é o filho de Herodes, Arquelau. Com medo de Arquelau fazer alguma coisa com eles, eles não ficam em Belém e eles voltam para Nazaré. Então eles ficam um tempo ali meio que fugindo. Fugindo, entendeu? E graças a esse ouro, mirra, tudo que eles receberam dos magos. Então Deus manda a provisão. Entendeu? O que Já é lindo, sabendo que eles iam o que é precisar. lindo de Deus é saber o futuro, e ele já manda a provisão aqui, sabendo do que pode acontecer Já sabia que depois. eles iam precisar Então daquilo. Herodes manda matar as criancinhas. Não, eu tô chocada porque realmente, cara, é o que eu falei, tipo, a gente vê em imagens, que nem eu falei, o presépio, a própria imagem dos presépios, né? Tá os 3 reis magos, o recém-nascido, os bichinhos na manjedoura. Filme, eu já vi filme Sim, relatando isso, sim. José chegando, né? Também tem essa exatamente, história no de José burrinho. chegando no burrinho com ela grávida, já com um barrigão, tipo, a ponto de parir. Não, e não chega lá, assim. Eles chegam com o tempo. É porque o relato de Mateus e de Lucas parece que são diversos, mas são tempos diferentes. Entende? Então, se a gente pegar, por exemplo, o nascimento de Jesus em Lucas, a gente vai ver Lucas contando de uma outra maneira. Então, aqui a gente tem, ó... Não, eu tô pensando várias coisas aqui agora. Mas aí, por que será que muda tanto, né? Aqui, ó. No capítulo 2 de Lucas, por exemplo, que vai falar do nascimento de Jesus, vai falar assim, ó, naqueles dias César Augusto publicou
um decreto ordenando recenseamento a todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. O que é legal aqui que Quirino, ele foi governador da Síria no ano 6 depois de Cristo, ou seja, Jesus nasce antes de Cristo. Pera, como? Jesus nasce antes de Cristo, porque a gente tem um erro na história de cerca de uns 5 anos. Então, por exemplo, a gente está em 2024, provavelmente a gente estaria aí quase que em 2030 já. Entende? A gente tem um erro de anos aí, graças ao digníssimo que fez todo esse cronograma, né? Aham. Esqueci o nome do abençoado, depois, não que eu lembrar aqui, eu falo qual que é. Tá. Então, ó, este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, que era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, o que Lucas está relatando aqui? Existiu um recenseamento, Tá. e essas pessoas, por exemplo, vamos supor que você é aqui de Mário Campos, Tá. certo? Mas você mora em São Paulo. Surgiu o recenseamento romano, que eles faziam isso de 14 em 14 anos. Tá. Esses recenseamentos, justamente para saber quantos filhos você tem, quantas pessoas são na sua família, para eles cobrarem o imposto de acordo com o número de famílias. Entendi. Né? Então, de 14 em 14 anos, eles faziam isso para saber. Então, você está lá em São Paulo, vai ter que voltar. Geralmente, isso era feito com os homens. Maria, por exemplo, nem precisava de ir. José só leva ela na circunstância dela estar grávida. E aí, o que acontece? Naquela época, você ficar grávida e não, vamos supor, não foi o seu marido, o seu esposo, na verdade, ela, por exemplo, ela ficou grávida, ela nem era casada com José. Então, ela poderia ter sido apedrejada. Se José tivesse exposto ela poderia ser apedrejada. Nossa. Você sabe quantos anos Maria tinha? Só abrindo parênteses. Eu sei que ela era nova, mas quantos anos não? Cerca de 13 a 15 anos. Na primeira menstruação, ela já poderia ser dada a casamento. E José já era um homem velho. Que isso, cara. José já era... a gente tem alguns relatos que hoje não vai dar para falar. Mas a gente vê, por exemplo, que os irmãos de Jesus eram todos mais velhos do que ele. Eu nem sabia que Jesus tinha tido irmão. Você tem irmão? Tenho. Mais velho, mais novo? Uma mulher e um homem mais velhos. Eu sou a caçula lá em casa. Beleza, você é a caçula, até melhor. Quem manda, vamos colocar quando você era os mais jovens, quem tinha mais autoridade sobre quem? O mais velho. O mais velho. É o que a gente vê, por exemplo, com os irmãos de Jesus. Os mais velhos, da parte de pai de José, sempre mandavam nele. Tá. Por isso que eles sempre estavam tentando pegar Então, Jesus. Tem irmãos por parte de pai. De pai, entendeu? Porque depois, né, Maria ali... José some da história, né? A gente não vê mais José. Inclusive, eu estava até conversando isso com meu marido um dia lá em casa. Falei, cara, a gente quase não sabe da história de José. José vaza. Mas ele teve outros filhos, outro casamento. Entendi. Ele era viúvo. Entendi. Quando ele tem como Maria. Então, Maria, por ser muito jovem, ali, 13 a 15 anos de idade, poderia ser morta. Tanto que ele ia vazar, entendeu? Ele ia embora. E o anjo falou, opa, o filho aí, cara, é de Deus. Então, fica quietinho aí, assume ela. Porque senão ela seria... Sim, agora imagina, naquela época, o burburinho que não era de Maria ter aparecido grávida e de quem? Não é de José. Ninguém acreditou entendeu? Nisso, na não história é de do José, anjo. E aí? Como é que vai fazer? Então, para ela não ficar mal e exposta lá na cidade, José fala, vamos comigo pro recenseamento, vou te levar. Entendi. Entendeu? Então, José leva ela para Belém justamente para isso. Então, o homem ia para esse recenseamento, para chegar lá. Então, quando José chega em Belém, ele está ali participando justamente desse recenseamento, aonde ia fazer essas contagens. E eu estava falando sobre Jesus antes de Cristo, foi? Isso. Não, foi isso não. Agora... Não, que você comentou disso, peraí. Vamos lá. Peraí que eu também muitas comecei a imaginar que Nós fomos caminhando para outro viés. Deixa eu ler aqui que eu vou... Eu tô tentando lembrar antes disso onde que a gente estava. Tá. Porque eu fiquei imaginando ele voltando, a história toda, mas me perdi no início. E aí ele volta a fim de se alistar. Se o que eu ia falar era justamente isso. Que o homem ele tinha que ir lá para se alistar, para poder saber quantos filhos que ele tinha e tal. Então, a história, a gente vê o seguinte nos filmes e tudo. José chegando com Maria já quase ganhando o menino. Já grávida. Ai, meu Deus, eu tô ganhando e tal. E já chega ali e entra, né? Bate de porta em porta, né? No hotel. Isso, não e aí não tenho e tal. E aí sobra um lugarzinho lá, que é junto com os animais.
e ali na manjedoura ela vai ter o menino Jesus. Só que foi bem pior um pouco a história. Que a gente vai vendo aqui, por exemplo, assim José também foi da cidade de Nazaré até a Galiléia, para a Judéia, para Belém. Cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que já estava prometida em casamento e esperava um filho. Depois me lembra da questão do casamento aqui, do prometido, que eu vou te falar. No versículo 6 ele fala assim, ó, enquanto estavam lá, olha a Bíblia falando, chegou o tempo de nascer o bebê. Ou seja... Eles já estavam... Chegou, e aí passou-se um tempo que chegou o bebê. Entendi. Não foi de imediato, já cheguei lá entendeu? Cheguei ganhando e aquela confusão toda. Não foi. Só que o legal que eu estava falando, que agora eu voltei com a linha de raciocínio, é o seguinte. Vamos colocar aqui que você estava em São Paulo. Isso. E tinha que voltar para Mário Campos. Para fazer a... Sim, porque Mário Campos foi a sua cidade onde você nasceu, familiares, amigos, todo mundo tá aqui. Só que você foi embora e tá morando em São Paulo há muitos anos. José é a mesma coisa. Tá lá em Nazaré, lá em cima, no norte, tranquilo, vivendo a vida dele, tá com Maria agora. Aparece o recenseamento para ele voltar em Belém, que era a cidade que natal. Que ele cresceu, que família e tudo mais. E a Bíblia, ela fala o seguinte, ó. Enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeiro, vamos lá. Hospedaria, na Bíblia, é um quarto de hóspede. Ou seja, você tem sua casa, seu quarto, mas você tem um quartinho para receber as pessoas que vêm de fora. Esse era chamado hospedaria, que era um quarto de hóspede. Então, não era um hotel... Não. Nesse sentido. Não, era um quarto de hóspede. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu vou te mostrar uma imagem da casa do templo de Jesus, só para você entender. Cara, nossa, mas então tá... O presépio, para mim, já não faz mais sentido. As imagens que eu tenho, assim, de referência... Aqui, ó, aqui vai dar para você ver. Vamos por essa aqui, ó. Essa amarela aí, ó. Certo. Quando você entrava na porta, você já tinha de cara os animaizinhos que ficavam ali. E ali era o quarto onde o casal ficava, a família. Na parte de cima, num alqueirezinho. Por isso que Jesus fala assim, ó, se colocar uma lamparina no alqueire, vai iluminar todo o ambiente. Por quê? Porque era só um quarto, igual é aqui, é só uma sala. Então, se eu colocar uma lâmpada aqui, ela vai clarear tudo. E aqui a parte de cima da laje também era onde eles dormiam no verão, porque como fazia muito calor, então a maioria das famílias dormiam na laje. Entende? Então aqui, ó, a hospedaria, a gente vai conseguir ver aqui, ó. Essa foto aqui eu acho que vai dar pra ver legal. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui seria onde eles o dormiriam. De hóspede. Ah, entendi. Aqui é o terreiro, tá vendo? Aonde os animais ficavam. Entendi. E ali a portinha onde eles dormiam. É onde possivelmente Jesus foi ficar. Nesse lugar. Nesse quartinho aqui embaixo. Nesse quartinho aí, jogado junto com os animais. Entende? Então, ao invés dele ficar num quarto de hóspede, ele ficou junto com os animais. Só que agora você vai entender um pouco da história. Agora, mas por que não deram um lugar na hospedaria? É aí que tá. Lembra que Maria tá lá em Nazaré com José? Aparece grávida. E aí poderia ser até morta. A gente fala que notícia ruim... Chega rápido. Então, todo mundo da cidade também de Belém tá sabendo. Ela já estava sendo mal falada lá em Belém. Já tá mal falada. Então, quando José chega na cidade dele, né? Vamos colocar aqui Mário Campos, chega a Chu. O que acontece? A Chu vai procurar o Ibis? Não, vou procurar minha família. Poxa, é o que ele fez. Aí que é pior. Então, José chega e bate. E aí, a própria família, já sabendo, falei... Vem José com essa mulher aí que deve ter arrumado filho com algum outro homem, um esculacho danado e tal. Ô José, cara, poxa, não tem lugar nem na hospedaria, cara, mas se você quiser ficar aqui junto com os animais. Mano. Agora você imagina alguém que você conhece, tem admiração, e quando você chega aqui na cidade precisando,
Você vai direto na casa da sua família, igual você falou, e a sua própria família te rejeita. Te deixa num cantinho com os bichos. Você entendeu? O nascimento de Cristo. A rejeição... Já começa aí. Desde aí. Essa já foi a rejeição de Cristo. Então, aí só para ver se eu entendi. Então, ele volta, ele chega com Maria, não chega com ela já em trabalho de parto. Não. Eles ficam hospedados nesse cantinho ali. Nesse cantinho. Até o Jesus Até nascer. vir. E aí, a história dos Reis Magos são mais ou menos de Jesus já estava ali. Porque... E eles ficam morando aqui, esse início de vida de Jesus. Sim, aí ele fica aí, nessa hospedaria. Entendi. Não, na hospedaria nessa não. Casa, mas nesse cantinho junto com os animais aí. Porque Entendi. eles não liberaram para ele a hospedaria, que era um lugar de honra. Entendi. Ele poderia ficar, mas a família não quis. Não liberou esse espaço por conta disso, entendeu? Ou seja, fica aí jogado com os animais aí. Porque o que é uma manjedoura? A manjedoura é o lugar onde o gado come. Tá. Manjares, né? Em francês. Então, lugar que se come. É igual o bebedouro. Lugar que se bebe. Manjedoura, lugar que come. O coxo. Sim, o coxo. Tá. Entende? Então, ali foi o berço de Jesus, né? Então, quando a gente vê aqui dos Reis Magos, a Bíblia já aqui em Mateus, ele vai te dar um outro relato, que ele vai falar assim, ó. Depois, ó, em Mateus 2, no versículo 9, vai falar assim, ó. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram um caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, aos Reis Magos, na casa já não está mais nos animais. Entendi. Agora aqui, com 2 anos, Jesus já está numa casa. Entendi. Então aqui em Mateus, ele já relata 2 anos depois, ó. Então, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os tesouros e deram os presentes de ouro, incenso e mirra. Então, aqui a gente começa a perceber, parece, tá vendo? Que agora, quando você lê Mateus e lê Lucas, parece que são 2 relatos totalmente diferentes. Aí você fala assim, nossa, mas esse trem deve estar... Não está encaixando. Não está encaixando. Mas quando você começa a ler os detalhes, você começa a perceber que tem um encaixe de tempo aí. Exatamente. Porque quando os magos chegam, eles já chegam, Maria e José já estão na casa, já está instalado, já tem 2 anos que Jesus já está ali, porque Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, assim, tudo vai ficando mais claro. Lá em Lucas, não. Lucas já relata essa chegada dele por causa do recenseamento de Quirino. E aí essa chegada dele um pouco antes de Maria ter o menino. E aí ela chega, eles batem na casa de parentes e não dão para eles um lugar de honra. Jogam eles em qualquer lugar. Então a gente consegue ver isso aí. Por que eu falo com você que é Jesus antes de Cristo, que eu ia te falar? Sim. Porque que a gente vê Herodes em Mateus falando, manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Certo. Herodes, ele morre, se eu não me engano, 4 antes de Cristo. Tá. Se eu não me engano, é esse 4 antes de Cristo. Quirino fez o recenseamento 6 depois de Cristo. Então, a gente tem essas datas meio que perdidas aí por causa do Dionísio. Dionísio Pequeno, que é o nome do... Ele que cria esse... Ele que criou esse calendário louco aí, entendeu? E aí a gente perdeu isso. E aí a gente perdeu 5 anos mais ou menos, 5, 7 anos aí que a gente não sabe. Então, para não bagunçar mais, deixou do jeito que tá. Só que aí o que acontece aqui nessa questão? Se Jesus nasce antes, porque Herodes já estava mandando matar, então Herodes ainda estava vivo. Entendeu? Então, por isso que a gente sabe que o próprio Jesus, ele nasce antes de Cristo. Por quê? Porque ele nasceu antes desse Dionísio falar assim, Cristo nasceu dia 1. Primeiro depois de Cristo. Aqui que ele nasce. Ele nasce antes. Ele nasce cerca de dia 4, 3 antes de Cristo. Entendeu? Então, por isso que Jesus nasce ali nessa circunstância. E aí, só para não bagunçar, depois eles deixaram... Deixou dessa forma, entendi. Ou seja, Jesus, ele já vem ao mundo sofrendo, né?
É a humilhação, né? A humilhação logo cedo. Desde bebê. Antes de vir, na verdade, né? Antes Sim. de vir ao mundo, a mãe dele já estava sofrendo aí. Desde bebê ele já tem esse sofrimento. E na Bíblia não tem nenhum relato da fase de infância e adolescência dele. Né? Não, somente em livros apócrifos, mas não são seguros. Mas acredito também que não tenha tido nada, assim, não é querendo falar que ele não é relevante, mas não teve nenhum ponto que necessitasse falar. Ele realmente não... Eu acredito também que se Deus, teria relatado, se Deus talvez, tivesse colocado tudo, a gente ia ter uma enciclopédia de Bíblia, entendeu? Então, assim, não tem como você relatar tudo. Por exemplo, os milagres de Jesus. Alguns são relatados, mas Jesus deve ter feito muito mais. Eu também acho. Mas não tem como colocar aqui, porque senão quantos livros ia dar? A história dele deve ser... Entendeu? E aí, a gente tem relato a partir de qual idade? Que a gente começa a fase adulta dele é o quê? Aí já começa até a fase adulta, né? Aí não dá para saber a idade ao certo. Mas a gente sabe, por exemplo, que ele é batizado e tal com 30 anos. Que aí ele começa o seu ministério. Ele começa o ministério com 30. Com então 30. Ele teve só 3 anos de... Sim. Tudo que a gente conhece aconteceu em 3 anos. Em 3 anos, entendeu? Ou seja, ele fez tudo isso em muito pouco tempo. Exatamente. E o que é legal é que a gente consegue saber, por exemplo, por que Jesus foi batizado aos 30. E por que ele começa o ministério aos 30. Antes de você falar do batismo, só tirar uma dúvida. Esse nome, porque Jesus também tem o nome Emanuel, né? Que é Deus conosco, é isso? Deus conosco. É Deus conosco. Esse nome, Jesus, ele vem também do anjo? O anjo dá esse nome para Maria? Você sabe? Você tem isso na... Não vou lembrar. O Emanuel é porque veio de Isaías, né? Então, Isaías profetiza lá atrás e tal, uma criança nascerá de uma virgem, tal. Entendi. Só que não vai dar nem para explicar, que se a gente for pegar para explicar... mais um podcast. Vai dar quase um podcast. Mais um. Porque aí tem algumas coisas que tem que trazer até para entender. Entendi. Né? Essa questão da profecia lá de trás de Isaías, com o nome Emanuel e tal, e que era dada a uma virgem, que foi virgem e tal, enfim. Entendi. Então, isso é o pano para outra manga. Não, mas a gente... Você vai voltar mais vezes pra gente falar disso também. Bom, então vamos fazer o corte ali. Eu entendi e assim, tirou uma... Eu vou ter que reconstruir todo o nascimento de Jesus na minha cabeça. Uma doideira, né? Porque o que a gente conhece é completamente diferente, né? A imagem que eu sempre tive na minha cabeça era exatamente essa. Maria e José chegando... Tem até cena de filme, assim, Sim. Num burrinho, ela já nas dores de parto, e encontram ali aquela... onde ficam os animais? Esqueci o nome agora. E aí, logo em seguida, já chegam os 3 reis magos e tudo aquilo. Então, tipo assim, foi bem diferente. Muito. Foi bem diferente. E quando você vê a questão, né, da humilhação... Nossa, que José teve que passar ali por conta de saber que não é um filho dele, né? Uhum. Entendeu? E é muito legal essa parte aí também de José, porque Jesus, ele tinha que cumprir uma coisa. Certo. Que seria sacerdote e rei. Então, para ele ter cumprido, por exemplo, o seu Messias, ele tinha que ter uma linhagem sacerdotal e tinha que ter uma linhagem de rei. Entende? É muito difícil isso. Se você para pegar, para analisar. E aí a gente vê, por exemplo, que José, ele trabalha da linhagem de Davi, que era rei. E Maria, a gente viu aqui quando ela encontra com Isabel, que era uma parenta dela, prima. Sacerdote. Então a gente tem Jesus sendo rei por parte de pai e sacerdote por lado de mãe. Entendeu? Então Deus não escolhe esse casal aleatório. Né? Só que se você for pegar, para analisar, uma coisa interessante, que José não teve nenhuma relação sexual com Maria para ter Jesus. Ela foi concebida do próprio Deus. Exatamente. Entende? Então, por que isso? Porque Deus, ele sempre vai cumprir a palavra dele. E tem uma coisa que é muito interessante, que vai falar logo na genealogia aqui, ó, de Jesus, no capítulo 1, que vai falar sobre toda a genealogia, desde Abraão, que gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Aqui embaixo, no versículo 11, vai falar que Josias gerou
Jeconias e seus irmãos. Só que Jeconias teve uma maldição por Deus. E Jeconias, ele está na linhagem de José. Tá. Só que depois de Jeconias, Deus fala que a geração de Jeconias nunca sentaria no trono de Davi. E por conta disso, Deus teve que fazer com que Maria, de fato, engravidasse sem ter uma intervenção de um homem. Uhum. Ou por isso que não tem uma ligação de José. Entendi. Entende? Por causa que a gente vê aqui, ó, vou abrir rapidamente aqui só para vocês verem. Então, ó, em Jeremias 22 aqui vai falar justamente do Jeconias, né? No 24 ele vai falar que juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria, eu entregarei nas mãos daquele que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos babilônios e tal. E aqui Deus vai dando para ele a promessa do que faria de fato com esse Jeconias. Então, como Jeconias, Jeconias, na verdade, José veio da linhagem, né, dessa linhagem de Jeconias, e Deus já tinha prometido a Jeconias que ninguém sentaria no trono. Então, por isso que José não foi o pai direto de Jesus, entendeu? Por isso que foi cortado em Jeconias. Eu, inclusive, já vi muita gente tendo esse questionamento, né? De por que Deus escolheu de uma forma que... mais complicada, né? Vamos pôr assim. Porque seria muito mais fácil eles realmente ter mandado Jesus vindo de uma relação normal entre José e Maria. Seria muito mais fácil, para o povo no entorno não teria causado tanto burburinho. E talvez Maria... essa era a ideia, né? Pode ser também, entendeu? né? E aí Jeconias, por conta disso aqui, dessa maldição de Jeconias, é quebrado. Vem dessa forma. Entendeu? É quebrado. Então José vira um padrasto. Mas a linhagem de Maria, né, também vai trazer essa linhagem até o rei Davi. Entendi. Entendeu? Cumpre também em Maria. Entendi. Mas era para ter cumprido no pai. Mas aí cumpre praticamente tudo na mãe. Entendi. Entende? Então, assim, Deus é maravilhoso, Não, né? tudo é bem certo. Tudo aconteceu como realmente tem que acontecer. Tinha, né, que ter acontecido. Nossa, eu vou E como que Deus também, né, cara, ele trabalha até mesmo essa questão, por exemplo, Maria ser filha de um Deus, ter um filho de um Deus. Então, o paganismo também tinha muito desses pensamentos. Por exemplo, Hércules. Hércules vem de um nascimento de um semideus. Exatamente. Entendeu? Então, Alexandre o Grande também é a mesma coisa. Então, Hércules, na verdade, é o semideus, né? Um semideus. Ele é filho de Zeus com uma... Sim. Com uma humana, né? E Alexandre o Grande também vem tendo esse mesmo pensamento. Entendi. Né, de um semideus, de não morrer. Por isso que eu acho que Alexandre ele ia pra guerra com o peito aberto, achando que ele era o máximo e tal. Porque eles se achavam realmente quase um deus. Então ele achava que ele nunca ia morrer. Então, e essa questão, às vezes, de Maria vir e também ter o Jesus, que era o Filho de Deus, também entra um pouco nisso, sabe? O poder de Deus realmente manifestado na Terra. Porque Jesus foi homem, mas foi também 100% homem, 100% Deus. Sim. Ele foi essas duas coisas. Assim, vou fazer uma pergunta aqui, mas possivelmente nem com a história, nem de uma outra forma. É mais uma opinião mesmo. Jesus, ele sabia quem ele era? Ele tinha consciência, Sim. Inclusive, da trajetória toda dele? Sim, ele sabia. Por isso que quando ele fica no templo, e aí eles já estão indo embora e tal, e Maria fala, uai, cadê meu filho? E aí eles voltam correndo pro templo e ele tá lá. E aí ele fala, né, vocês não sabiam que eu tô aqui na casa do meu pai? Então ele já sabia, né? Quando Maria fala com ele também, a questão da água pro vinho. Não é chegado o meu tempo ainda, mulher. E tal. A gente acha também que mulher ali é questão de sem respeito, mas não tem nada a ver. É a linguagem cultural. Da época, né? Então, ele sabia. Só que ele também sabia do propósito. E aí que eu falo com você a questão dele ter o ministério dele aos 30 anos. Sim. Como sacerdote, você só poderia ser sacerdote aos 30. Então, ele cumpriria essa questão dele de rei e sacerdote quando ele fosse ali agora com os 30 anos. Com 30 anos, ele começa o ministério dele.
mas é o ministério sacerdotal. Entendi. Está lá em Números, vamos olhar aqui. Está em Números 4, versículo 3. Números 4, versículo 3 vai falar sobre essa ordem. Números 4, versículo 3. Fala assim, ó. Vou ler o primeiro. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: faça um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Ou seja, de 30, Deus manda que eles separarem os homens, os levitas, né, que eram que trabalhavam dentro do templo como sacerdotes, dos 30 aos 50 anos. Entendi. Então, quando Cristo, Jesus, faz 30 anos, ele começa a ser o sacerdote. Entendeu? E hoje ele está como o Rei dos Reis. Né? Porque ele agora está no Santo dos Santos, julgando os vivos e os mortos. Então, ele também agora está fazendo o papel do Rei. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, isso é algo incrível, é maravilhoso. Tudo junta muito fácil quando a gente começa a encaixar o quebra-cabeça, né? Porque às vezes a gente tem dúvida, por exemplo, de se Jesus realmente foi homem, se Jesus realmente foi Deus, se realmente existiu Jesus. Né? Essa é uma das perguntas. Uma dúvida, inclusive. Hoje, é comprovado que Jesus historicamente, a gente consegue comprovar que existiu Jesus, esse homem. Sim. Né? Ainda existe Tem mais história comprovando a veracidade que Jesus realmente, né, veio nessa terra do que, por exemplo, Alexandre o Grande, Platão, todos os outros. E ninguém questiona, né? A existência de Platão. Ninguém questiona. Ninguém questiona, mas quer questionar Jesus, entendeu? Exatamente. E Jesus realmente, de fato, tem muito mais coisas que provam realmente a veracidade dele. Certo. E assim, para a época, ele morreu muito jovem, né? Os homens, as pessoas viviam muitos anos mesmo naquela época. Ele morreu, então... Propósito, né? Propósito divino, entendeu? Cumpriu ali o sacerdote dele com 30 anos, ele é batizado, onde, né, vem João Batista. Sim. E tal, e ali ele começa o ministério dele, e aos 33 ele morre. Mas isso é profecia de Daniel, né? Quer ler? Dá tempo? Dá. Então vamos ler. Capítulo 9. A partir do versículo 24, por exemplo, você já começa a entender a profecia de Daniel para Cristo. Lembra que eu falei que Daniel é um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Isso. Então, o que Daniel profetizou aqui era algo que iria acontecer. Certo. Por exemplo, em 1844, aqui no livro de Daniel, a gente tem um relato, por exemplo, né, dessas 2070 semanas, 60 semanas, que vai falar aqui, que viria o Messias. Então, a gente tem um relato pelo livro de Daniel, que se a gente contar essas semanas, vai dar justamente na morte ali do Messias, a gente vai ver justamente por que Cristo morre com 33 anos, sim, contando do livro de Daniel, dessa profecia. E a gente começa a perceber por exemplo, quando Paulo pega ali a capa de Estevão, começa o evangelho para os gentios e termina o evangelho somente para os judeus. Entende? Ali é a divisão de águas. Tudo isso está no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel é muito bom para estudar. Então, versículo 24 do capítulo 9 fala assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Olha para você ver a profecia de Daniel do que eu estou te falando. 70 semanas. Se você contar 70 semanas... é justamente a época de Cristo. Entendi. E aí ele fala aqui, estão decretadas para o seu povo. Qual povo? O judeu. Só para ele. Depois disso, o evangelho seria pregado a todos os gentios, por causa de Paulo. Então, na morte de Estevão, começa agora a contagem para todo mundo. Então, essas 70 semanas acabam na morte ali de Estevão. E aí ele fala, para seu povo e a sua cidade, a fim de acabar. Olha, quem que acaba com a transgressão? Dá fim ao pecado, expia as culpas, traz justiça eterna, cumpre a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Tá vendo? Que a profecia fala dele, do próprio Cristo. Exatamente. Que viria. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até ungido
que é Jesus, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. E 62 semanas ele será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ou seja, aqui a gente está falando da reconstrução do templo de Jerusalém. E aí que fala agora, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já haverá um lugar para ele. E já não haverá um lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Anos 70, quando Jerusalém é destruída. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Com muitos, olha agora para você ver que legal, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Quantos dias tem 1 semana? 7 dias. 7 dias. Então, em Apocalíptico, 7 anos. Nós vamos colocar. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. 7 anos. O que é dividido por 2? 3 anos e meio. Quantos anos que Jesus ficou no ministério? 3 anos. 3 e pouco. 3, Então, olha, no meio da semana, com 3 anos e 3 meio, anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quando ele morre, o véu é rasgado e agora acabou o sacrifício e a oferta. Então, o que Jesus veio? Ele veio, tipo assim, abolir os mandamentos? Não. Ele veio justamente para isso, ó. Para abolir o sacrifício, ou seja, nunca mais teve morte de cordeirinho dentro do templo. Essas questões cessou. Nada mais de matar animalzinho por causa de pecado. Porque ele veio aqui, ó. Ele ia vir para dar fim ao pecado e expiar as culpas. Essas coisas que Cristo veio. Então, quando Daniel aqui, ele já está falando aqui, olha, nos 3 anos e meio, ou seja, que o príncipe viria depois das 62 semanas, e aí ele ia dar fim ao ministério dele. Em 1 semana ele faria um elo, e no meio dessa semana ele daria fim. Ou seja, ele vem com 30 anos, nós vimos em número, que era a idade ideal para ser o sacerdote. Ele cumpre com o sacerdote, com 3 anos depois ele morre. Para cumprir exatamente o que Daniel falou. O que está escrito em Daniel. Então, por isso que é aquela questão, né, que a gente estava conversando, né, de estudar a Bíblia, é isso. Sabe, pegar o que tem no Antigo, linkar com o Novo e encaixar esses quebra-cabeça, porque aí a gente consegue entender o que está por trás de tudo que está acontecendo. Por isso que eu falei que é uma leitura difícil, Sim. Não linear. Então, você tem que ficar... É muita interpretação, e aí tem que tomar cuidado com quem que está fazendo essa interpretação, Sim, principalmente. Mas aí, aproveitar o momento para fazer a pergunta que eu te falei. Seguinte, pensando já na parte, como eu falei, né, da vida adulta, já de Jesus, ele é morto. 3 dias depois, ele ressuscita. Sim. Certo? Primeiro, aí é uma pergunta minha. Quando ele volta, se não me engano, é Maria que vai ao encontro? As mulheres vão ao sepulcro, né? Isso, né? E aí encontra o anjo. Isso, que aí o anjo pergunta quem e que aí ela... elas voltam para chamar Pedro e tal. Nesse momento, mais pessoas avistam Jesus? Ele vai na cidade... Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui um ponto. Eu acho que está em Lucas também. Da morte de Jesus. Isso aqui, para mim, eu acho que é algo tremendo. Deixa eu ver se tá... Olha que interessante que a Bíblia nos fala o que acontece, por exemplo, quando Jesus morre. Primeiro ele fala ali, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi... que significa meu Deus, por que me abandonaste? Certo. Primeiro que Deus não abandona Jesus, entendeu? Eu não acredito nessa teoria. Jesus, ele fala certa vez com os discípulos que ele falaria sempre por parábolas, para que nem todos entendessem, mas que eles poderiam entender. Então a parábola era tipo assim, se eu falasse aqui em parábolas para você que me segue, você entenderia o que eu estou falando perfeitamente, mas talvez os outros meninos aqui não entenderiam. Então quando ele grita ali na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Se você for em Salmo 22, você vai ver que o Salmo começa assim, ó, meu Deus, por que me abandonastes?
Era só para eles entenderem, está cumprindo o que está escrito em Salmos em mim. Porque os Salmos todo, ele começa assim e vai falando sobre toda a morte que Jesus teve na cruz. Então os discípulos na hora ali, eles perceberam, o cara é ele. Não tem como. O que fala em Salmos está se cumprindo nele. A morte de cruz, a sorte que eles rasgaram a roupa de Jesus, está tudo escrito em Salmo 22. E é engraçado você falar isso, porque eu sempre tinha uma interpretação desse momento dele como ele sendo homem mesmo, sabe? Naquele momento ele foi homem. Homem no sentido da carne mesmo, sabe? Eu sempre levei para... o emocional, né? Eu sempre pensei nesse sentido. Assim. Jesus, se tem um cara que teve inteligência emocional, é ele. Ele não teria medo nesse momento, né? Você nunca viu Jesus ter que ficar pedindo perdão porque ele fez alguma coisa errada. Inclusive... Vamos colocar assim. Ele... As pessoas faziam com ele, ficavam só para as pessoas. Olha, Judas, traiu ele e tal, depois foi lá dar um beijo, ele chamou Judas de amigo. Jesus não era hipócrita. E ele sabia o que Judas estava fazendo, ele fala amigo. Tipo assim, cara, o que você tiver que fazer depois disso, não precisa você fazer. Eu te amo da mesma forma. O emocional do cara é equilibradíssimo, né, Jesus? Cara, não, perdoa, né? Porque realmente é um Deus. Então, olha, aqui ó, em Salmo fala assim, ó, meu Deus, por que me abandonaste? É o primeiro versículo. E aí depois vai falando aqui, ó, os versículos 9, ó, contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, me deste segurança junto ao seio da minha mãe. Aí tá falando aqui da época quando ele nasceu. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, mas meu coração se tornou cera, derreteu-me no meu íntimo. Cães me rodearam, um bando de homens mau me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte contra as minhas vestes. Está tudo aqui. Salmo 22. Então depois, né, quem tiver aí para eu vou ler ele todo. E vai ver. E aqui embaixo, ó, depois da morte dele, vai falar assim, ó, no versículo 51 de Mateus 27. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram. Olha que doideira. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora você imagina só o evento do negócio. Jesus morre, o véu se rasga, e aí os sepulcros se abrem do cemitério, e aquela pessoa que às vezes morreu há 15 anos, 20 anos atrás, andando no meio da cidade. Como assim? Esse cara morreu. Então não é só ele que volta. Não, olha aí o tanto que sai. A galera, imagina um bando de morto que você conhecia andando na rua da cidade. E a galera vendo o que está acontecendo. Entende? É o que se linka com o que vai acontecer. Que nós vamos ter o corpo glorificado na volta dele. Aqueles que estiverem mortos, não adianta, vão ressuscitar. Entendi. Entende? Então quando ele vem, ele aparece, os dois no caminho de Emaús, conversa com Jesus e tal, não sei o que, e nem sabe, não, porque um tal de Jesus que morreu lá na cruz e que não sei o que, tá todo mundo falando deles. Ele volta pontualmente para alguns ali. Né? Ele vai lá nos discípulos dele, que é principal. Então, mais pessoas viram ele. E aí, então, isso já responde a minha segunda pergunta, que era justamente essa, que veio de um seguidor, que era... se quando ele volta, se isso poderia ser, na verdade, uma aparição. Uma aparição, ou até mesmo uma experiência vivida ali por aqueles discípulos, por aquele grupo de pessoas apenas. Não acredito por causa desses pessoas, os dois caminhando a caminho de Emaús, né, aqueles amigos ali. E ele volta como carne mesmo. Porque senão como é que o cara ia ficar conversando ali e tal, e depois ele some do nada e fala, será que era ele? Entende? Então não tem como. Então ele Tomé, não volta, né? Tomé toca. Vem aqui, Tomé. Já que você só acredita, então vem aqui, toca aqui. Pega a ferida. Toca na ferida, entende? Então você vê que tem textura, tem alguma coisa. Ele come o peixe ali com os discípulos. Ele faz essa... Então ele real. É real. Ele mostra pra gente que essa ressurreição é real. Sabe? Só que a gente vai voltar num corpo glorificado. Não mais nesse corpo mortal. Sim. Entende? Mas um corpo glorificado. Mas ele, no caso dele, porque ele é Deus, né? E essa foi a última vez que ele veio à Terra.
Sim, aí ele fala que vai voltar o Pai e que viria o Espírito, né? O Espírito Santo que iria agora fazer morada em nós. Ele volta... Tanto que ele fala com o pessoal, espera até que o Espírito venha. Uhum. Entende? Aí vem em Atos, que Atos 2, o Espírito Santo desce ali naquela reunião e as pessoas começam a falar, cada um em um idioma, e aonde o cara que é brasileiro está escutando o cara que é judeu falar em brasileiro, ele fala, cara, eu tô entendendo o mistério aqui, o que o cara tá falando, e foi um doideira, mas eu também não tô entendendo o outro que é japonês, e tava tudo assim. Então até que eles falam que parecia que era até uma reunião de bêbados, né, ali e tal, mas porque cada um tava ouvindo na sua própria língua materna o evangelho. O evangelho agora estava sendo expandido a todo mundo. Não mais só os judeus tinham o evangelho, mas agora isso ia expandir para todo mundo, para os gentios, para tudo. Aí vem Pedro, que tem aquela revelação do lençol, e aí Deus fala com ele, né, a questão dos lençóis, tipo, carne impura, ele fala, não vou tocar em nada que é impuro. Só que Deus está mostrando para ele, não é a carne, mas é os gentios. Não se torne impuro aquilo que eu purifiquei. Entende? Porque os gentios... Aí depois disso chega um lá na casa de Pedro. E aí Deus manda ele lá na casa de Cornélio, que era um gentil, mas que Deus tinha um apreço por ele. Então, assim, é uma doideira, né? Muito... É maravilhoso o evangelho. Não, é incrível. E ter isso, assim, de uma forma mais lúcida, sabe? Assim, entendendo, tudo faz muito mais sentido. Aí que eu estava pensando também, esse retorno dele é uma forma de comprovação de quem é ele? Eu não sei se acredito comprovação muito, é a melhor palavra, mas assim... É porque ele tinha que voltar, né? Ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Certo. Então, ele ressuscitando, ele aparece, por exemplo, para os discípulos, porque é os 12 que estavam andando ali com ele, né? E que esses aí ia dar o segmento porque senão tinha acabado. Quantos, igual nós falamos, quantas pessoas na época de Jesus que se levantaram como Messias morreu, nunca mais voltou. E aí? E acabou, espalhou, né? O próprio Gamaliel, ele fala isso em Atos também. Olha, se esse Jesus aí, se for igual aos outros, na hora que morrer, todo mundo espalha e tá tranquilo. Não precisa vocês ficarem perseguindo ele. Entendeu? Agora, se for de Deus, vai permanecer. E tanto que é de Deus que já permanece há mais de 2000 anos. Sim. Entendeu? Então, é uma comprovação. Entendi. E é assim, a questão realmente de fato, que ele volta e os discípulos depois começam a ganhar alma, e o negócio só vai expandindo. Eles tiram sorte, né? Para poder ver quem que ia ficar no lugar de Judas. Ah, Lembra? Teve isso? Teve. Então, como Judas morreu, eles vão tirar aqui, se eu não me engano, Matias, né? É o cara que entrou no lugar de Judas, só que não era o escolhido de Deus era Paulo. Olha. E depois nunca mais se fala de Matias, porque Paulo foi chamado por Cristo. Em Damasco, Paulo cai ali e tal, fica cego, e Deus conversa com ele. E Jesus, né, fica com ele ali praticamente, acho que 8 anos, que Paulo some da história, que vai para a Arábia, e ele tem todo uma conversa com Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus passou, acho que para os discípulos, passou para Paulo em particular. Nossa. Por isso que Paulo não ligava. Se morrer é lucro. Sabe? Ter essa experiência igual ele teve de mais de 8 anos. É aquele negócio, né, Tiago? A história bíblica, de uma forma geral, e a vida de Jesus daria... Acho que se a gente marcar um podcast por semana, ainda é pouco para contar. Por mais que... mas foram 3 anos, né, assim, de ministério. Mas é tanta coisa, tanta novidade, inclusive, né? Hoje eu descobri coisas que eu realmente não sabia, não tinha conhecimento. O nascimento dele. Então, muita coisa que a gente conhece e acha que é o certo, ou é uma adaptação, ou, de fato, distorceram mesmo a história, né? Então, como eu falei, talvez se a gente conversasse aqui toda sexta-feira, se a gente se encontrar, ainda vai ser pouco para falar a história desse homem, né? Que veio ao mundo, que é fato que veio ao mundo, que deixou uma história, deixou ensinamento, deixou um legado, enfim.
em tão pouco tempo, né? Tantos seguidores, nós estamos falando de quantos anos aí, né? De história. É pouco, realmente é pouco. Essa 1-2 horas que a gente está aqui conversando. E passou rápido. E passa rápido, cara. É uma história. Às vezes aprofundar num negócio que passa rápido. E é aquela coisa, né? Por exemplo, eu não tenho uma religião, porém acredito na história dele. Acredito que ele veio, eu tenho a fé, enfim. Uhum. E conversando com você aqui, eu percebi que eu conheço tão pouco. Sabe? Parece que Todos nós, né? A gente conhece tão pouco desse homem, enfim. A gente acha que nunca vai saber tudo, né? Não, com certeza. Sempre tem coisas que... Só acho que na hora que a gente encontrar com ele mesmo, pra tirar essas dúvidas todas. E a gente tem que fazer um podcast com ele, né? Não é? Imagina, cara. Nossa Por quê? Senhora. E por quê? Ele fala, meu filho... Vai ser tanto porquê, chega dos cara. porquê. Graças a mim você já tá aqui. Nem vou falar graças a Deus, né? Graças a mim você já tá aqui. Exatamente. Então, assim, é muito bom. Como é que a gente pode, né, ter uma pessoa que tem uma história tão fantástica e aí justamente no dia de comemoração dele a gente deixar ele de lado, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu acho que foi até bom não saber. Imagina se as pessoas soubessem o dia exato. Sim. E o que eles fariam com esse dia. Entende? Então a gente precisa de pensar nisso. Ficou resguardado. Assim como o nome de Deus, né? Que é o tetagrama. Que foi perdido aí depois que eles foram para a Babilônia e nunca mais ninguém sabe soletrar qual é o tetagrama, o nome verdadeiro de Deus. Então isso ficou perdido. Porque o que eles fariam talvez hoje, no século de hoje, se eles sabessem qual é o nome real de Deus? Tem coisa que é melhor a gente não saber. Melhor não saber, entende? E isso é o podcast para outra aula, mas é legal porque, né, Moisés sabia esse nome de Deus e depois foi perdido. Se perdeu. Entende? Se você pudesse deixar uma mensagem nessa data tão especial, assim, pelo menos que é esse momento em que a gente tira para comemorar, né, o aniversário dele, o que você diria para o pessoal que está assistindo a gente? Então, reflita, né, verdadeiramente nas coisas que Jesus fez, nas coisas que ele ainda continua fazendo. Aproveita, mesmo que não seja o dia, né, a data realmente do aniversário de Jesus, mas é uma data específica onde as pessoas realmente estão com o coração quebrantado, onde as pessoas estão mais acessíveis, e aí a gente consegue lançar a semente do evangelho verdadeiro no coração dessas pessoas, trazendo amor, né? Amor, alegria, compaixão e esperança. As pessoas precisam disso, né? Eu acho que hoje o mundo carece disso, e a gente está perdendo. E é bíblico, né? O amor de muitos se esfriariam. Exatamente. Então, que a gente não deixa que esse nosso amor se esfrie, mas que a gente aproveite essa data junto com os nossos familiares, né? Para poder trazer essa recordação, trazer tudo isso que você ouviu, né? Sobre a verdade de Jesus, esse sofrimento desde do nascimento dele até a morte. Exatamente. Né? Essa humilhação que ele sofreu desde o nascimento até a morte, para você contar um pouquinho disso para o seu familiar e fazer com que ele se sinta mais próximo desse Cristo. É isso mesmo. É isso. Nossa, eu vou ficar refletindo. Doideira. Nossa, muito de verdade. Para você que está acompanhando a gente, como eu falei, nessa data tão especial, desejo boas festas. Não perca o sentido dessa data tão especial, assim como o Thiago muito bem falou aqui agora. Thiago, deixa aí os seus contatos também para quem está assistindo, onde a pessoa pode te seguir. Legal. Inclusive, como eu falei também, gente, se vocês quiserem contratar o Thiago aí, vai casar, isso aí. Chame o Thiago, isso aí. Que ele vai voltar, inclusive, para falar sobre isso. E eu vou com Cristo, né? É claro, porque não tem casamento sem Jesus. Exatamente. Eu sempre falo com minhas noivas uma coisa que é bem legal, Chu. Todas as noivas eu falo com elas assim, olha, se existe alguém que ama casamento, é Deus, não é? Foi a primeira festa que ele foi de um casamento. É mesmo. Então ele ama isso. E você tá lá para registrar esses momentos. Todos. E onde a gente te encontra? Rede social, né? Vamos colocar o Instagram. Você coloca ele aí, Thiago com TI, Thiago Costa Fotógrafo. Facinho. Facinho de achar. Sim. A gente também é muito fácil de achar. Lanternas Inspiradoras, em todas as redes aí, as redes vizinhas, TikTok, Instagram. Siga a gente em todas as redes. Curta esse vídeo, compartilhe isso com o maior número de pessoas que você conseguir, até porque, como eu falei, a mensagem que a gente deixa nesse episódio é mais do que especial.
mais uma vez, boas festas, curta aí com a sua família esse dia tão importante. Acho que eu só vejo vocês agora ano que vem, então um feliz ano novo e até a próxima, pessoal. Valeu. Thiago. Tamo junto. Obrigado demais. Eu que te agradeço. Nossa.